estamos muito felizes por estar realizando o nosso primeiro webinário Trate Serviço Social, realizado aqui pela Seccional de Montes Claros, com dois convidados que a gente tem estima e gratidão. Eu estou, assim, muito emocionada, que é a primeira vez que eu vou ter um contato, mesmo que virtual, com a professora Elaine Bering, e dizer que nós estamos muito felizes com a sua presença e com a presença do nosso querido colega Alan Farley. O tema de hoje será Seguridade Social em tempo de restrição fiscal, entre o arcabouço nacional e as expressões da precarização em Montes Claros e região. Nesse primeiro momento, a nossa atividade será ministrada pela maravilhosa, pela representação da política social do Brasil, que eu tenho um enorme prazer de chamar aqui agora para ministrar essa palestra para vocês, é a nossa querida professora doutora Elaine Rossetti Berg, que é professora titular da Faculdade de Serviço Social da UERJ, ex-presidente do Cefes dos anos de 1999 até 2002, e da ABEP do ano de 2009 até 2010, com ampla trajetória na pesquisa das áreas de orçamento público e seguridade social. Professora Elaine, a senhora terá 50 minutos para fazer sua explanação, e quando tiver faltando 10 minutos para a senhora finalizar, eu estarei avisando para você. Seja bem-vinda, uma excelente noite, e é um prazer gratificante tê-la hoje em nosso webinário. A palavra agora é com você. Obrigada. Em primeiro lugar, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nessa sala. É um prazer muito grande estar com, né, o público mineiro, né? Vocês não sabem, mas eu tenho parte da minha família em Belo Horizonte, minha mãe é mineira, e eu fui criada um pouco lá, né? Tem gente que diz que eu nem sou carioca, mas como eu vim para cá muito pequenininha, né, eu acabei me tornando uma carioca quase raiz, mas de vez em quando eu solto um white soul, então a mineiridade está correndo aqui no sangue, então para mim é muito gostoso, né, dialogar com a seccional de Montes Claros, com o conjunto Cefes-CRES, compartilhar esse momento com o Alan, né, que a gente troca mensagens, né, já faz um tempo, e trazer aqui algumas ideias para partilhar com vocês sobre esse momento tão difícil, né, que o mundo, o Brasil está vivendo, né, e falar da condição geral da nossa seguridade social, né, no contexto do novo arcabouço fiscal, né, que é mais um momento, né, de um ambiente de austeridade fiscal, daquilo que a gente vem chamando de um ajuste fiscal permanente, né? Então, que a gente tenha uma noite bem gostosa, né? E a partir de agora eu passo a trazer algumas pontuações, algumas ideias para a gente dialogar, né? Acho que esse momento, né, de diálogo coletivo, nós nunca precisamos tanto disso, né? O olho no olho é realmente melhor, mas as lives vêm cumprindo também um papel importante, possibilitando, né, que a gente chegue, às vezes, em lugares onde é um pouco mais difícil chegar, né? Bom, então vamos lá, né? A primeira ideia que eu vou pontuar aqui é que é necessário discutir a Seguridade Social, os direitos, né, que ela comporta no Brasil, né, e mesmo o novo arcabouço fiscal, que é a política econômica, né, e fiscal do governo Lula 3, num cenário mais amplo, né? Então, a gente não pode pensar sobre esse assunto, e eu ousaria dizer qualquer outro, se não situarmos, né, o debate no contexto da crise do capitalismo, né? Nós temos um capitalismo em crise, em decadência, alguns falam de uma policrise, né, que é uma crise econômica, política, uma crise ecológica, climática, né, uma crise com muitas dimensões, mas que expressam, né, uma espécie de ocaso, né, desse modo de produção, né, que produz desigualdades imensas, né, e
e para se manter, desencadeia mecanismos cada vez mais destrutivos dos direitos das pessoas, da natureza, né? E, portanto, é, é, quando a burguesia, né, internacional, né, principalmente hoje capitaneada pelos mercados financeiros, né, desencadeia uma reação à sua própria crise, lá desde os anos 80, a partir, né, de um incremento, né, do projeto neoliberal, né, que é uma agenda econômica, mas é também uma agenda política e social, né, essa ofensiva, essa reação burguesa à crise do capitalismo dos anos 70, né, ela vai vir na forma, né, de ajustes fiscais duros, né, em especial em países da periferia do capital, mas também da periferia do centro, né? Eu penso aqui na Grécia, na Espanha, em Portugal, mesmo na Itália, num determinado período, né? Então, é uma ofensiva burguesa gigantesca, né? Mas é uma ofensiva que, para manter a dinâmica da acumulação, ela é fortemente destrutiva, né? Porque ela se dá principalmente sobre a classe trabalhadora, né? Então, é um ambiente de desemprego estrutural, de precarização do mundo do trabalho, né? E de radicalização das expressões da questão social. É um ambiente de expropriações, né? As expropriações clássicas, como diz a Virginia Fontes, né? Da terra, né? Como estão fazendo agora em Gaza, por exemplo, e são expropriações também de direitos, né? Porque o objetivo central dessa ofensiva burguesa é principalmente rebaixar o valor da força de trabalho, né, e incrementar as taxas de lucro do capital. Porque o capitalismo é um modo de produção que precisa o tempo todo, né, da exploração da força de trabalho, né, do processo de valorização do valor. E dessa forma, né, se trata de achatar os direitos, né, para que a força de trabalho se submeta a condições de ofertas extremamente rebaixadas ou cada vez mais rebaixadas ao longo, né, desse último período, desses últimos 30, 40 anos, né, que é disso que nós estamos falando, da década de 80 para cá, né? É, então, é isso, o capital reage à sua própria crise, né, de uma forma fortemente destrutiva, né, e inclusive, né, gerando um exército industrial de reserva monumental, né, desencadeando guerras, né, a guerra também é uma tentativa de recomposição das taxas de lucro, inclusive essas que nós estamos observando aí no último período, né, e guerras que produzem, né, um deslocamento gigantesco, né, monumental de correntes humanas fugindo da guerra, fugindo da pobreza, né, e esse é um componente social da crise bastante duro, difícil, né, e é exatamente sobre esses setores, né, que acabam sendo desencadeadas políticas que são políticas punitivas, né, punitivistas, porque, veja, a crise do capital e a reação burguesa à crise do capital do ponto de vista econômico encontram uma expressão política, né, em governos, né, e até em regimes neofascistas, né? Nós estamos observando um crescimento bastante profundo da extrema-direita no mundo, né? Não é só Trump, é também Bukele em El Salvador, é também Orbán, é também, né, Netanyahu, né? Foi Bolsonaro, aqui é Milei na Argentina. Então, a extrema-direita é a portadora, né, sem disfarces desse projeto destrutivo, né, que está em curso, né, a expressão política desse processo, e é por meio dela, né, que são desencadeadas as políticas de austeridade, né, mais duras, com um profundo ataque aos direitos. Mas, né, é importante dizer isso, não é apenas a extrema-direita e o neofascismo que aplica políticas de austeridade, né? É, Vejam, né, nós tivemos na América Latina, né, toda uma onda progressista, né, a Nancy Fraser até chamou isso de neoliberalismo progressista, de governos, né,
progressistas, mas que não deixaram de implementar políticas de ajuste fiscal, né? Então, talvez o ascenso, né, da extrema-direita tenha uma profunda relação com a decepção, né, com os governos progressistas, né? Eu não gosto desse termo neoliberalismo progressista, eu até preferiria assim, neoliberalismo sob direção progressista, né? Porque o neoliberalismo nunca é progressista, né? É, mas né, governos que implementaram políticas de austeridade fiscal, né, pela América Latina, né? Aí a gente está falando de quem, né? A gente está falando do Barack Obama, mas também está falando dos governos do Lula no Brasil, né? Está falando do kirchnerismo na Argentina, né? Desses governos a esses governos é que a gente está se referindo e que implementaram políticas de ajuste fiscal. Mas, né, a coordenação geral desse processo, que inclusive joga esses governos mais para a direita, né, inclusive o governo Lula 3, é a pauta da extrema-direita. Né? Nós estamos vivendo um momento no mundo, né, e isso é muito importante ser dito, né, para que as gerações futuras, do presente e do futuro, né, se preparem para as lutas que estão postas aí, né, que é um momento reacionário. E momento reacionário, né, não é um momento de expansão de direitos, pelo contrário, é um momento de ataque aos direitos. Né? Então, o que nós estamos observando é isso, né? Ataque aos direitos para que a força de trabalho seja ofertada em quaisquer condições, né, tendo em vista um processo de ampliação da exploração, o que na periferia, né, no capitalismo dependente, por exemplo, no Brasil, se traduz em superexploração da força de trabalho. Ou seja, nós já temos uma dinâmica do capitalismo dependente brasileiro de superexploração, né? E, inclusive, com um componente racial, né, é, uma superexploração racializada da força de trabalho no Brasil, né? E esse ambiente ele é aprofundado no contexto de políticas ultraneoliberais, né, de ajuste fiscal permanente e ataque aos direitos do trabalho, né, em vários aspectos. Né? Então, essa política deliberada, né, de disponibilização, né, da força de trabalho, né, a partir de uma guerra aos pobres, né, uma guerra que, por um lado, é punitivista, de outro, retira direitos, é uma gestão, né, bastante agressiva, né, da força de trabalho, tendo em vista a sua disponibilização, é uma marca do tempo que nós estamos vivendo. Né? E isso, claro, né, tem a sua expressão no Brasil. Bom, vamos falar então, fazer um corte aqui, né, e falar um pouquinho do Brasil. Né? Nós vivemos, né, desde os anos 90 no Brasil, um ambiente contrarreformista. Né? Eu falei isso lá atrás, né, até no livro meu, que chama Brasil em Contrarreforma, onde eu analisava, né, o plano diretor da reforma do Estado, cujas linhas centrais, né, foram implementadas não só no governo Fernando Henrique Cardoso, mas foram sendo implementadas ao longo do tempo. Né? É por isso, inclusive, que eu caracterizo que existe no Brasil um ambiente de ajuste fiscal permanente, uma espécie de perenidade, né, do ajuste fiscal. Né? É, bom, nós vivemos, né, nesse ambiente três grandes momentos. O primeiro momento ali, né, inaugural, com o documento orientador de período, que é o plano diretor da reforma do Estado. Ali vocês vão ver a contrarreforma da Previdência, né, vão ver a crítica, né, ao regime jurídico único dos trabalhadores do setor público. Tudo isso né, tá ali no governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Depois a gente tem o segundo momento, que foi a vitória do Lula em 2002 e os governos, né, os 14 anos de governo que se abrem, né, dos governos de coalizão de classe, petistas, e que, em que pese né, não terem feito uma gestão com algum deslocamento do ambiente contra-reformista, a gente poderia falar da assistência social, todo o arcabouço, né,
jurídico-institucional que se criou para assistência social pela primeira vez na sua história, né? Consolidando a política de assistência como uma política de seguridade, etc. Mas também foi o mesmo o governo Lula que fez uma contrarreforma da Previdência contra os trabalhadores do setor público em 2003, né? E depois Dilma Rousseff, né, vai também tomar várias medidas que estão no campo, né, do contrarreformismo, especialmente em 2015, né, contra o seguro-desemprego, né, o abono salarial, né, enfim, as pensões, né, além da criação do Funpresp, né, que é o Fundo de Pensão, também em 2011, se eu não me engano. Então, veja, né, a transformação da Previdência dos trabalhadores públicos em um fundo de pensão mostra, né, uma determinada direção, né, de como, né, os governos de coalizão de classe pensam a política social, né? E a contrarreforma da Previdência de 2003 foi a contraface no setor público da contrarreforma de 98, né, do Fernando Henrique Cardoso. Bom, então nós temos uma gestão, né, da Seguridade Social, né, com uma espécie de subfinanciamento crônico da Seguridade Social. Nós passamos todo o início dos anos 2000 denunciando isso, né, falando do subfinanciamento, que não tinha, né, um boom de financiamento, apesar de ser um governo progressista, mas exatamente por isso, né, a gente caracterizava que não estava deixando de implementar, né, uma proposta neoliberal, mesmo com alguns pequenos deslocamentos. Um deles, por exemplo, foi o BPC, né, que o governo Lula, a partir do Estatuto do Idoso, por exemplo, baixou a idade, né, para acesso ao BPC. Isso foi uma conquista real de direitos durante os primeiros governos Lula, né? Com o golpe de 2016, né, a gente se abre um novo contexto. Aqui é preciso falar um pouquinho do período imediatamente anterior ao golpe, né? Porque, veja, uma lógica central do ajuste fiscal brasileiro era manter um superávit primário das contas públicas, né? O que significa superávit primário? É você tirar todo o gasto financeiro, o gasto com a dívida pública, e o que fica, né, são os gastos primários. E desses gastos primários você produzir um saldo positivo, né? Essa é uma lógica que perdurou ao longo de todos esses anos do Fernando Henrique até 2014. Acontece, né, que, como resultado dos impactos da crise capitalista mundial, né, de 2008 e 2009, impactos que chegaram no Brasil um pouco retardatariamente, em 2014 e 2015, o governo brasileiro não vai conseguir manter o tal do superávit primário, que é uma espécie de sinalizador, né, para o mercado financeiro de que o Brasil tem capacidade de pagamento de dívida. É assim que funciona o mercado financeiro. Você pode cortar na saúde para mostrar para eles que investir no Brasil não é tão arriscado, né? É um pouco essa lógica de funcionamento. O Brasil criou, né, ao longo do ajuste fiscal permanente, uma série de mecanismos para garantir o superávit primário, né? A lei de responsabilidade fiscal é um desses mecanismos, né, porque protege os gastos financeiros e desprotege os gastos primários. A desvinculação de receitas da União é um desses mecanismos, né, porque garantia que 20% dos recursos, inclusive os arrecadados pela Seguridade Social algumas contribuições sociais, fossem deslocados para o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida pública, né? Então, isso se mantém ali como uma dinâmica intacta, né, até 2014, 2015, e mantendo também o subfinanciamento das políticas sociais e da Seguridade Social, né? O crescimento, né, do financiamento dos direitos de seguridade é uma espécie de linha, né, levemente para cima, né, é uma manutenção de um crescimento vegetativo, né, dos recursos ao longo desse período. Bom, e veja, eu não tenho dúvida nenhuma de que o golpe de Estado de novo tipo, né, com apoio da mídia, do judiciário, né,
e do parlamento em 2015, 2016, é exatamente, né, essa ruptura, né, que eu não vou nem dizer ruptura, mas esse abalo, né, na lógica do ajuste fiscal, é a base material, né, para o golpe político, né, que vai acontecer ali naquele momento, um golpe de Estado, né, de novo tipo, que vai produzir o impeachment, né, da Dilma Rousseff e a chegada ao poder, né, do seu vice, né, Michel Temer, tá? Então, quando o Michel Temer assume, ele assume com uma pauta, uma agenda, né, daquele documento Ponte para o Futuro, né, que eu costumo brincar de dizer, é ponte para o abismo, né? A ponte para o abismo, na verdade, era uma reprodução praticamente ipsis literis, né, idêntica a um documento da Confederação Nacional da Indústria, né, que apontava vários eixos, né, é, de contrarreformas necessárias no Brasil. Nesse documento da CNI está, por exemplo, né, o teto de gastos. Tá? Nesse documento da CNI, o teto de gastos vai ser aprovado sob bombas, né, lá no Planalto, em 2016, né, final de 2016, e a contrarreforma trabalhista, né, em 2017. E a contrarreforma da Previdência vai vir em 2019, né, já sob o governo neofascista, não regime neofascista, é importante fazer essa distinção, mas sob o governo neofascista e ultraneoliberal de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Então, vejam, né, aí sim, né, nós temos um giro, né, ultraneoliberal de ataque aos direitos, né, inclusive políticas como a saúde e a assistência social nesse período vão sair de uma condição de crescimento vegetativo e subfinanciamento para uma condição de desfinanciamento. É perda mesmo de recurso, né? Quando o teto começa a ser implementado, há uma perda real de recurso. Se eu não me engano, da saúde, isso foi da ordem de 7%, né? Então, uma perda real de recurso, e nem a pandemia reverteu essa perda real de recursos, mesmo na saúde, tá? A assistência social, né, teve perdas, né, mas foram perdas menores que a da saúde, né, e até porque a assistência social ela passa a ser, principalmente pelas políticas de transferência monetária, né, e com o advento da pandemia, né, o auxílio emergencial, né, isso tudo vai entrar na rubrica da assistência social, então ela tem uma espécie de crescimento exponencial, mas que logo depois, né, isso começa a cair novamente, né, e drasticamente, na medida em que, né, era um auxílio emergencial, o Auxílio Brasil não manteve, né, Jair Bolsonaro não manteve os mesmos parâmetros, e a retomada do Bolsa Família, né, também não vai produzir um aumento significativo, né, do aporte de recursos. Em que pese, né, aí já falando do governo Lula 3, né, em que pese alguma recomposição, sobretudo do orçamento da saúde, da assistência, de várias políticas, ali em 2023. 2023 foi um ano, principalmente porque a gente vinha de uma seca de recursos, né, bastante grande do período anterior, foi um ano de uma certa recomposição, né, do orçamento para saúde e assistência, sobretudo, né, a Previdência mantendo o seu ritmo vegetativo, né, é, então você tem ali em 2023 alguma recomposição. Porém, né, quando o novo arcabouço fiscal ele é aprovado, né, a gente vai começar a observar, né, uma queda dos recursos, né, a partir de 2024. A gente vem dizendo, né, inclusive meu grupo de pesquisa, né, que o novo arcabouço é uma nova roupagem dos instrumentos de limitação dos gastos sociais, né? Ele permite um aumento das. Então, ele é mais flexível que o teto de gastos, né, que praticamente congelava os recursos durante 20 anos. Tá? Então, aí a tendência
E se mantivesse o teto de gastos, que subiu no telhado já em 2023, né, a gente teria um desfinanciamento generalizado. Com o novo arcabouço fiscal, a gente não tem um desfinanciamento generalizado, né? Porém, a gente também não tem um aumento significativo dos recursos, né? Porque a tendência de limitação dos recursos ela permanece muito, muito forte. Então, por exemplo, o novo arcabouço fiscal, ele permite um aumento das despesas federais acima da inflação num intervalo entre 0,6% e 2,5%, tá? Isso é bem menos, gente, do que o que prevaleceu nos primeiros governos Lula, né, aonde o aumento dos gastos das despesas federais alcançou cerca de 4,5%, né? E os reajustes ficam limitados a 70% do crescimento da arrecadação do governo, né? Então, tirou a limitação dos gastos públicos por 2 décadas, mas criou uma âncora fiscal que mantém essencialmente as prioridades, né, do orçamento público brasileiro, que são o pagamento da dívida, porque tudo isso aqui diz respeito aos gastos primários. Os gastos com dívida, que inclusive são pautados pela taxa de juros do Banco Central, que tem se mantido absurdamente alta, né? Eles, né, são intocáveis. Eles são intocáveis desde sempre. Eles são intocáveis porque a lei de responsabilidade fiscal os protege, né? Então, isso tem obrigado o governo, né, Lula 3, né, a realizar bloqueios, contingenciamento de recursos, né, impactando diretamente o acesso às políticas sociais, já que esses recursos têm vindo, né, dos bloqueios, têm vindo prioritariamente das políticas de educação, da assistência e da previdência social, né? Inclusive na previdência social, não só, né, pelos impactos da contrarreforma de 2019, né, que restringiu o acesso, mas na previdência social, eu acabei de orientar uma tese, né, da Marinete Cordeiro, assistente social da Previdência, onde ela vai mostrar o enorme ataque institucional interno aos direitos, principalmente os direitos que têm relação com os auxílios, né, por incapacitação temporária, urbanos e rurais, né? Então, esses auxílios, por exemplo, que representavam em 2012 quase 5%, né, o urbano quase 4,5% do orçamento da Previdência, né, o urbano vai cair para 2,81%, e o rural, né, vai cair de 0,35% para 0,22%. Isso é perda real de direitos, né, para os trabalhadores, né, no contexto do ajuste fiscal. Então, né, veja, não é à toa, por exemplo, que ano passado, né, os professores e os técnicos de ensino superior público brasileiro fizeram uma enorme greve, né, e agora já está agendada uma paralisação para que o governo atual, né, o governo federal, cumpra o acordo. Isso tem a ver com o corte de recursos, né, o corte de recursos no contexto do ajuste fiscal brasileiro. E é importante dizer, né, que a arrecadação do governo federal cresceu enormemente no último período, né? Então, por exemplo, a, a, a arrecadação cresceu, né? E o PIB cresceu, né? E isso tem uma relação direta com o crescimento da arrecadação, diminuiu a taxa de desemprego, ou seja, também tem mais trabalhadores contribuindo, né? E ainda assim, isso não tem diminuído, né, a tirania fiscal, né, do governo federal, né? Então, a gente está sinalizando esses elementos, né, para dizer a vocês o seguinte: bom, o NAF, né, o novo arcabouço fiscal, ele depende enormemente de um aumento da arrecadação.
é importante a gente ter uma certa clareza disso. Ele depende enormemente do aumento da arrecadação. Se esse aumento da arrecadação não acontece, a tendência é ter bloqueio e contingenciamento, né? É, e, e a arrecadação vem aumentando e ainda assim está tendo bloqueio e contingenciamento, né, e ataque aos direitos dos trabalhadores no Brasil, né? É, então, para dar tempo aí, né, para o meu querido Alan, né, eu quero finalizar dizendo o seguinte: olha, é, nós, né, permanecemos num ambiente de ajuste fiscal permanente, agora sob, né, a tirania do novo arcabouço fiscal, né? Em alguns momentos a gente se vê na situação contraditória de ter que defender o governo, né, quando, por exemplo, ele tenta aumentar a arrecadação, né, a partir do IOF, de uma certa taxação de setores, né, ricos, embora isso não seja um imposto sobre as grandes fortunas, que é o que nós defendemos, né, é, e, portanto, a gente tem riscos, né, de desfinanciamento ou subfinanciamento. Quer dizer, talvez a gente tenha voltado, né, para uma condição anterior de um certo subfinanciamento, mas está tendo desfinanciamento também dos direitos sociais, né, dos trabalhadores brasileiros, né, que pese algumas pequenas recomposições em 2023, mas de 2024 para cá, né, a gente vem estamos sendo atacados, como diz o filme Bacurau, né? E agora o principal ataque, né? Também é importante dizer isso, vem do Congresso brasileiro, né? Assim, o Congresso hoje é um Congresso reacionário, né? Que defende privilégios, né? Que não topa, né, mexer nas emendas parlamentares, que não topa mexer nos gastos tributários, nas renúncias fiscais, né, para o empresariado. Então, esses elementos, mais o imposto sobre as grandes fortunas, seriam medidas progressistas, né? Emenda parlamentar, na minha opinião, não deveria sequer existir, porque o Congresso ele tem a tarefa de aprovar o orçamento e de emendar, inclusive, o orçamento no contexto da sua aprovação, mas não de ter emendas que são geridas diretamente pelos parlamentares junto aos seus currais eleitorais. Então, essa é uma coisa que a gente precisa pautar, né, como uma agenda de luta da classe trabalhadora contra essa dinâmica. Tá? Os gastos tributários também, porque são mais de 500 bilhões, né, de reais que o Estado brasileiro deixa de arrecadar, né, em nome da defesa do emprego, né, de determinados setores da economia. É, ou seja, é um financiamento público direto às taxas de lucro, né, do empresariado, né, de forma que essa lógica também precisa ser pautada por nós. E a outra lógica que precisa ser pautada por nós é a taxação das grandes fortunas, né, como uma saída para assegurar, né, os direitos. Ademais, eu acho que nós precisávamos fazer profundas alterações na Seguridade Social brasileira, né, no sentido de ampliar direitos e não de retirar direitos. Eu vou fechar agora de verdade dizendo o seguinte: nós vamos ter no próximo período o plebiscito popular, né? Um plebiscito popular com duas perguntas, uma sobre a taxação das grandes fortunas e a outra sobre a escala 6 contra a escala 6.1, né? 6 por 1 da jornada de trabalho. Eu acho que esse vai ser um momento importante de resistência, né, de mostrar que ainda existe resistência nesse país, né, a essa dinâmica, a essa lógica destrutiva dos direitos, inclusive dos direitos da nossa Seguridade Social, que nós conquistamos com tanta luta. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Suzana, está fechado seu microfone. Professora Elaine, eu acho que é emoção de estar com você essa noite, viu? Eu quero agradecer imensamente pelas excelentes contribuições, pelas provocações, por tudo que você traz nessa noite de hoje. Muito feliz com a sua presença e suas colocações. E agora, nesse momento, nós daremos seguimento para o nosso próximo convidado.
Lembrando para vocês que o nosso webinário, ele tem a duração de 2 dias, hoje e amanhã. E amanhã nós também contaremos com a presença de duas excelentes profissionais, professoras. Estaremos amanhã com Maria Carmelita Yasbeck e a professora Leni Silva. Conto com todos vocês amanhã. E nesse momento, chamarei agora para dar continuidade ao nosso webinário, o Alan, o nosso convidado de Montes Claros, que nós temos a grande satisfação de tê-lo como companheiro, amigo, colega de militância, de trabalho, Alan Farley Prates Oliveira, que é assistente social, mestre e doutorando pela PUC de São Paulo, com atuação nas políticas de habitação, assistência social e educação básica no município de Montes Claros. Alan, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo hoje conosco nessa noite. E quero dizer que você terá um tempo de 40 minutos. Quando estiver faltando 10 minutos para você encerrar sua fala, eu falarei com você. Lembrando que é sempre importante também fazer a autodescrição. Boa noite, bem-vindo e uma excelente atividade. Boa noite a todos, todos e todas. Estão me ouvindo? Sim. Ok, então, vamos lá. Eu sou Alan Farley, né? Um geraizeiro. Sou um homem pardo. Tenho 1,74 de altura. Sou esbelto, tá? Tenho barba e algumas entradinhas básicas devido, né, ao processo de escrita da tese do doutorado. É um prazer estar aqui com a professora Elaine, com Suzy, com Thalita, né? Suzy e Thalita representando a seccional. E professora Elaine, que, como eu disse no início, é minha dica, né? Acompanha todo o trabalho, junto a professor Vilásio, o professor Ademir Silva, que hoje é meu orientador no doutorado, né? E o professor Átila Mendes, também da PUC São Paulo, que traz esse resgate que o assistente social, no nosso currículo, nós fazemos mais do que somente ali entender da dimensão socioeducativa ou desse processo da assistência social em si. Né? Nós também trazemos orçamento, nós discutimos políticas públicas. Igual a professora Yamamoto traz no livro, logo nas páginas iniciais, né, que o assistente social ele é um elaborador, executor e implementador de políticas públicas. Então, trazendo essa questão, vamos relembrar a frase da nossa ministra Carmen Lúcia, que também é ali do norte de Minas, né, que o Gerais é o descampado, né, é do Grande Sertão, é das sombras, né, não, as Minas que é das sombras, né, e sem nenhum fatalismo geopolítico, conforme ela disse. Então, assim, existem as Minas e existem as Gerais. E nós, geralizeiros, nós temos garra, temos força. Daqui, de lá saiu da Ribeiro, né, que atualmente eu estou em Brasília. Falo aqui, tendo como fundo vocês o Ministério da Saúde, de onde eu vos falo nesse momento, tá? Trouxe, professora Elaine, no mestrado, a apresentação Cortar na Carne os Desafios do Sistema de Assistência Social, SUAS, na cidade de Montes Claros, frente ao Senac Político Econômico de Austeridade Fiscal, orientada pela professora Carola Carvajal Arregui, né? Onde eu tratei desse processo de análise, de identificar ali o processo de consolidação e implementação do SUAS, né, na nossa região norte de Minas, uma região que ela é sucateada, uma região que ela tem no ápice assim, a extrema pobreza, mas que foi durante o período ali da monarquia uma região de bastante riqueza também, onde nós entendemos que o norte de Minas ele traz esses traços, né, idênticos à região nordeste, então que nós nos assemelhamos mais tanto em questão do bioma, do clima, à região nordeste, tá? E agora, no doutorado, eu trago uma questão justamente partindo dos estudos da professora Elaine Berg, do professor Ademir Silva, e principalmente do último, né, que foi o Fundo Público Valor e Política Social, onde ela já conta que demorou 12 anos para fazer essa pesquisa, e foi uma pesquisa incrível, né, onde li, reli, divulgo e sempre passo. Como eu disse para ela, a primeira coisa que eu fiz foi impulsionar para que leiam e para que estudem, né, a professora Elaine. E o tema é que vençam esses, austeridade fiscal e rebatimento políticos e econômico na Seguridade Social em Montes Claros. Por que sempre trazer Montes Claros? Porque eu, enquanto um sujeito geraizeiro, não posso deixar de colocar que o território é vivo. E a política, ela cria sua identidade no território. É a partir do território que nós movemos, é a partir do território que nós existimos, e se nós não aperfeiçoarmos esse território, não adianta trazer todas as questões. Então, a dinâmica desse webinário foi justamente apresentar brilhantemente a professora Elaine, que trouxe a questão macro, e nós vamos agora trazer uma leitura micro dessa questão da austeridade fiscal e seus rebatimentos, né, da política de seguridade social. Então, ao trazer que vençam isso, conceito análise que será após o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, né? Um grande acordão com o Supremo com tudo, que foi o que nós ouvimos ali do Jocar Romero.
um processo de destruição que não se esconde mais e mostra seu interesse e apoia a elite brasileira. E como a professora cita também a questão das artes, não podemos deixar que foi ali uma apresentação visível, não só de Bacurau, mas como também do Que Horas Ela Volta. Né? Nós vemos ali essa personificação e materialização em si. Tá? Então, o objetivo vai se destacar em 5 análises. Compreender os impactos da alteridade fiscal, né? Nós vamos usar também a questão Mark Blight, que muito traz essa análise, mas também a professora Elaine e o professor Vilásio, analisar esse novo arcabouço fiscal, igual a professora já trouxe, porém seus impactos na política social em Minas Gerais e no norte de Minas e em Montes Claros, discutir as expressões locais da precarização em Montes Claros e no norte de Minas, tá? E refletir os desafios e possibilidades de resistência do serviço social e da sociedade civil organizada a partir daí. Como a professora trouxe, é a partir da Constituição que se organiza esse movimento. Né? Nós temos como ápice, como base ali, a Constituição. Contudo, é necessário destacar que existe um processo que não se deve ser esquecido, que o SUS, ele começa em Montes Claros. Montes Claros, ele dá base ali em 1975 para o projeto chamado Projeto Montes Claros, onde foi ali o embrião para o que viria a ser o SUS ali a partir da 8ª Conferência de Saúde. Então, né, tivemos as recentes conferências agora e a importância dessas conferências, reafirmar essas conferências é isso. Então, Montes Claros ele tem essa base. Minas Gerais tem um papel muito importante no avanço e desenvolvimento das políticas. Né? Montes Claros a partir do SUS e Minas Gerais, BH, a partir do SUS. Tá? Então, quando nós tendemos a analisar todas essas questões, vamos elencar a partir de que momento que o território entra e as fragmentações que se dá a partir dessa gestão social. E que o meu orientador, o professor Denis Silva, ele traz, que né, é uma análise social como um espaço político profissional de disputa de acesso à riqueza social, de participação cidadã. Embora o termo tenha sido confundido em 90, a intervenção profissional já estava presente desde as décadas de 1930. Ou seja, as políticas sociais devem ser compreendidas como uma arena de conflitos. Então, o que a professora Elaine traz, o professor Vilásio traz, e é uma discussão não nova no serviço social, mas é uma discussão que ela tem que ser totalmente significativa, uma vez que não se trata de política pública sem pensar no orçamento. Não se trata de política pública sem pensar ali nesse processo gerencial, na governança da política pública. E nós, assistentes sociais, temos todo, como que pode dizer, todo um embasamento teórico, metodológico para esse gerenciamento, para essa organização. Não somos meros espectadores da política. Nós elaboramos essa política. Então, é um desafio, e a crítica que, de certa forma, o professor traz e associada a todos esses magníficos professores são de uma tendência de mercantilização nessas políticas públicas, que em Minas Gerais e em Montes Claros não é diferente, principalmente no atual governo Zema. Tá? O atual governo Zema tem se mostrado aqui veio ou na verdade nem se mostrado, né? Conforme acho que todos viram a última notícia aí da tentativa de privatização da UEMB, que é a nossa universidade estadual, e de todo o processo de fragmentação, não só da educação, como da saúde, e toda a política pública em si. O Zema, ele entra fazendo ali um desgoverno, né? Não diferente do seu antecessor, como poderia dizer, não diferente daquela qual ele defende, que é o Bolsonaro, né, da qual ele faz defesa, faz apologia, mas nós bem entendemos que não tem sido um bom governo e o norte mineiro e o mineiro não tem aprovado, e principalmente o norte mineiro, né, onde o Zema assume e a única preocupação dele é somente privatizar e entender que, como ele disse em Araxá, é interessante criar política de mercado, uma vez que uma mulher aceita fazer uma faxina por R$ 300. É uma frase difícil de ouvir de um governador. Então vamos lá. O norte de Minas é historicamente marcado por indicadores sociais desfavoráveis, alta concentração fundiária, migrações cíclicas e baixa presença estatal. Isso um tempo atrás. Hoje o norte de Minas ele tem uma forte presença estatal. Nós poderíamos dividir o norte de Minas, principalmente Montes Claros, em 2 momentos. Esse período agrário, né, onde fomentava a questão da economia de Montes Claros, e hoje, né, regiões que nós temos várias empresas estatais, várias empresas privadas, multinacionais, que determinam a economia da região. Em Montes Claros, essa precarização de serviços, da seguridade, se expressa na descontinuidade das políticas. Né? Nós sabemos agora desses entraves e desafios para a própria consolidação da política. A 12.935, 2011, a Lei SUAS, ela não foi ainda implementada. Em Montes Claros, nós temos desde 93, né, 95, ali já a questão da LUAS materializada na cidade, porém, de certa forma, não temos a Lei SUAS implementada. Deve ser um objetivo, deve ser uma luta da categoria para efetivação e própria melhoria dos serviços. Inclusive, tivemos o concurso recente, onde esse concurso não contemplou
a política de assistência social em si, né? Bem como entendemos que a 13.935 de 2019, que é a Lei de Inserção do Assistente Social e Psicólogo na Educação, não foi municipalizada, apesar que, com as sobras do dinheiro do FNDE em 2021, ali, o então prefeito da ocasião implementou, inseriu diversos assistentes sociais e psicólogos, onde tinha 3, 4 por escola. Contudo, o seu antecessor transformava esse dinheiro que restava em um 14º com os professores. E ele preferiu inserir e criar um projeto de reforço. Ficou como um projeto. Não foi a inserção na materialização da lei, na personificação da lei. Foi uma conquista, principalmente da nossa seccional, né, do CRES-MGI, da nossa seccional, mas não foi o ápice. Recentemente tivemos esse esvaziamento, né, tivemos, assim, de certa forma, essa fragmentação dos profissionais, e hoje aconteceu o que se acontece em qualquer governo de direita, como nós bem acompanhamos. O atual prefeito, seguindo algum relatório, não colocou os assistentes sociais nas escolas, e principalmente escolas de periferia que necessitam da presença desses profissionais, uma vez que no primeiro momento houve, né, uma transformação. Se fizermos uma avaliação por parte dos pais, por parte de professores, por parte de alunos, de entender as expressões da questão social que ocorrem nos claros. Tá? Então, assim, entendemos que toda essa fragmentação se dá no quesito político. Montes Claros, norte de Minas, ela se dá nesse quesito político, uma vez que é uma terra totalmente coronelista, é uma terra patriarcal, é uma terra conservadora. Então, ao trazer essa como se posso dizer, essa materialização política, ela vem arraigada, ela vem com base, ela vem oriunda ali de todo um processo político, de todo um processo ali da questão de voto e compra, como nós bem conhecemos, e se dá muito forte na região. Esses desafios e possibilidades, né, de resistência se constroem a partir da articulação, da nossa articulação, o conjunto Cefes-CRES, onde fortemente, acho que a seccional ela tem pouco tempo comparada à capital, e ela tem esse trabalho forte, né, principalmente ali na Seguridade Social ampliada. Ao trazermos aqui essa questão dos equilíbrios fiscais, a professora trouxe de forma macro, eu vou fazer um resumo aqui sobre a questão do governo Zema, né, onde Zema ele registrou 4 superávites consecutivos, 2001 e 2024, atingindo 5,18 bi em 2024. Com todo esse equilíbrio ocorreu com restrição drástica de gastos sociais. Nós bem vimos que, principalmente, assistência social, saúde e educação foram os que mais sofreram, como sempre sofrem, né? Fundações culturais, infraestruturas sociais, a CEDESI tem anos que não realizam um concurso público para efetivação de assistentes sociais e psicólogos, e aí nós temos a reclamação do próprio Zema de uma certa negligência do governo federal, né? Já que uma vez ele tem apatia ao governo Lula 3, como a professora bem nomeou. Essa despesa com o pessoal acima do limite, que coloca a LRF, vem desde 2023, na verdade, vem não de fato da questão da gestão dele. Né? É um processo de dívida pública que o Estado de Minas está abarrocado já há muito tempo, desde ali do golpe da presidenta Dilma, onde o Pimentel ele fica ingovernável. Pimentel teve os desafios, os entraves dele para a sua execução política, contudo, nós entendemos que, por mais que ele recorreu à Lei Candir, a Lei Candir ela só foi acessada no governo Zema. Então, ao mesmo tempo que o Temer, além de ter assumido um governo que não era dele, um governo legítimo, né, onde ele toma posse, onde ele usurpa o governo, ele deixa Minas Gerais, devido à questão do Pimentel, ingovernável. Então, assim, o Estado de Minas ele perde dinheiro na saúde, ele perde dinheiro na assistência social, e nós sabemos que o dinheiro da assistência social que ele foi preso, ele foi condicionado, vem ali em forma de caridade no Criança Feliz, né? Nós, assistentes sociais, fizemos uma forte crítica a esse programa, uma vez que, como foi bem narrado por uma querida professora, aparece a Marcela Tene, né, no seu vestido azul, com seu cabelo amarrado, parecendo a Elsa do Frozen, noticiando que aconteceria um programa de cuidados à criança na primeira infância. Então, se nós pegarmos o valor que foi congelado na assistência social, que deveria ser usado na política de assistência social, no SUAS, que deveria ser usado no serviço de convivência, que deveria ser usado na proteção básica, na proteção especial, ele foi todo condicionado a um programa que não faz jus ao que é o Sistema Único de Assistência Social. E lembrando esse Sistema Único de Assistência Social, eu não posso deixar de referenciar a querida, brilhante, maravilhosa Simone Albuquerque, que nos deixou. Né? Simone Albuquerque era uma grande defensora desse sistema na nossa terra, que fez parte dessa construção, que fez parte dessa elaboração. Então, vem um sistema que também vem de uma conferência de luta do povo e da classe trabalhadora ser tão sucateado, que na verdade já nasce sucateado, porque
que a assistência social ela é a prima pobre, né, ali da saúde e da previdência. Nós bem entendemos que no tripé constitucional, no tripé a assistência social, ela ficou bem no pé mesmo, né? Assim, a questão do TRI, ela não conseguiu entrar, porque ela não vem com orçamento. Ela luta pelo orçamento. E recente eu escutei aqui em Brasília com uma sanitarista muito interessante, que ela falou, eu admiro o SUAS, porque o SUAS, ele nasceu sofrendo, vive sofrendo e luta sofrendo. Então o SUAS, ele é admirável. Ele é de responsabilidade. E ele é do povo, bem como o SUS, bem como tudo que nós alcançamos. Né? Então, ao entender que o Estado de Minas coloca esse aumento da dívida pública, né, no montante real de 168 bi ou acima disso, com a adesão do regime de recuperação fiscal, nós entendemos que o Zema ele contrapõe, anulando importantes investimentos sociais, que são chamados de gastos sociais, para sim fazer a narrativa da austeridade fiscal. O austericídio fiscal, que o Mark Blind ele traz, que é uma ideia errada. O Pedro Rossi, Stadeuec, ele traz como ideia errada, uma ideia errônea, que não compõe ali a realidade da política social em si. Né? É cortar na carne, como eu trouxe na dissertação, porém, é a lâmina afiada do Estado que corta os interesses da classe trabalhadora, corta tudo que é de conquista e direito da classe trabalhadora, porém é uma lâmina cega, que é ali, vou cortar, como é agora essa questão, como a gente está vendo, taxação das grandes fortunas, né? Se é que chamamos bem de taxação, porque quando é o interesse da burguesia, nada é cortado. Nós estamos acompanhando isso mais claramente. Por mais difícil que seja, estamos acompanhando isso descaradamente. Nós vimos essa questão das votações, como eles votaram, né? E adiante seguiremos também com a questão das emendas parlamentares que a professora acabou de dizer. Embora esse discurso enfatize a responsabilidade fiscal, né, ele revela um corte social como estratégia para gerar superávit. A professora explicou isso. A ausência de recomposição salarial para servidores das áreas essenciais, saúde e assistência social. Nem durante a pandemia, mesmo sendo essencial, houve, como podemos dizer, essa gratificação, essa melhoria. Nós temos ali em Montes Claros o hospital universitário, o único hospital 100% SUS que está totalmente sucateado, uma vez que o atual reitor, né, aos interesses de deputados também de partidos de direita, extrema direita, cede a questão de, vamos dizer, terceirizar os serviços do nosso hospital universitário. O hospital está sucateado, abarrocado de serviço, é um hospital que atende todo o norte de Minas e sul da Bahia. Porque Montes Claros é uma cidade que ela beira ali seus 400 mil habitantes, 500 mil habitantes, porém, ela atende todo o norte de Minas e sul da Bahia. E como a professora trouxe a questão da aluna Marinete, eu não posso deixar de referenciar que é mais difícil para a população rural. E Montes Claros tem um extenso território de comunidades rurais. Comunidades rurais, essas que não acessam a política de assistência social e não acessam, de certa forma, a política de saúde. Porque não são comunidades rurais onde nós temos ali um transporte que chega até eles. Nós temos, igual antes de vir para o Ministério da Saúde, eu estava no CRAS Rural, e pessoas abandonando tratamento de HIV/AIDS, pessoas abandonando tratamento de tuberculose, pessoas que não recebiam BPC, consultavam um advogado, o advogado estava passando a mão, roubando, né, o direito do idoso, igual o idoso que estava recebendo há 2 anos, e nunca viu esse dinheiro chegar na conta, bem como as pessoas que iam ao CRAS somente para buscar a cesta básica, uma vez que o benefício em si, por mais que na ocasião o benefício, digamos ali, o Auxílio Brasil, que depois se converteu, aumentando esse montante, que é uma transferência monetária, igual a professora Maria Osanira chama, porque uma transferência de renda, que é o que a gente luta por uma renda básica de cidadania, ainda não atinge uma família, uma vez que o DIEESE coloca o valor da cesta básica em Minas Gerais não está no enquadramento de uma alimentação, vamos dizer assim, mais barata, de uma moradia mais barata. Minas Gerais é um dos estados mais caros, onde o imposto é mais caro, e piora no norte de Minas, né, com todos os impostos, e com essa questão da luz aí vai ficar mais difícil, uma vez que nós temos uma barragem ali que nunca se entende, né, a barragem de Juramento, ela nunca está cheia, a conta de luz sempre parece estar no bandeira vermelha, e a família em situação de pobreza é a que mais sofre. Nós temos em Montes Claros inúmeras famílias que são dependentes do Bolsa Família, e inúmeras famílias que, apesar desse desenvolvimento de uma cidade que avançou, subdesenvolver-se, tem 5 multinacional, 6 multinacional, porém a questão do emprego ainda encontra-se na questão do call center, né? E nós entendemos a questão do call center por meio do estudo do professor Ricardo Antunes. Então, ao trazer o norte de Minas enquanto periferia que encontra o Brasil profundo,
nós trazemos essa leitura macro que a professora trouxe da observância da política, da gestão da política em si, de entender um Brasil, mas de entender também esse processo racial, esse processo de gênero, esse processo excludente que é o Brasil, onde o Clóvis Moura também traz, que o Brasil precisa se reconhecer que ele é um país racista e classista. E sendo um país racista e classista, essas regiões, e principalmente no norte de Minas, que se assemelham ao Nordeste, como eu disse anteriormente, são as mais prejudicadas. Elas são as mais prejudicadas. Porém, elas são as que mais tem naquele olhar, tem aquela empatia que foi a que mais ocorreu ali quando ocorreu a tragédia do Rio Grande do Sul. Né? Nós vimos bem isso, principalmente na questão da alimentação e outros fatores. Esse cenário, eles escancaram a reprodução, como o G7 Souza traz, a questão da ralé brasileira, né? Com políticas focalizadas, políticas ali em sua minoria, que não é para sanar expressões da questão social. Ela substitui o compromisso, o dever do Estado ali na garantia do direito. Então, nós temos a questão, o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida parece mais um conjunto higienista do que propriamente a execução de uma política, onde se tira as pessoas em situação de pobreza ali do miolo da cidade, e bem posso dizer, por BH, bem posso dizer, por Montes Claros, por conviver lá, mas nós temos essa observância que não está no trato de direito do cidadão. E vamos ter aí agora o Minha Casa Minha Vida, ponto 2, né? Podemos assim dizer, mas que ainda não saiu do papel devido à questão do PIC e dos PACs que estão em andamento aos municípios. Tá? Ao trazer essa questão, Montes Claros, ela avançou muito, não poderia dizer que avançou, ela aumentou, bem como quem esteve recente em BH, e nós tivemos agora o congresso do CONAV e CONASEMS em BH, a situação de pessoas em situação de rua. São muitas pessoas em situação de rua. São pessoas invisibilizadas que, de certa forma, não têm acesso a nenhuma política, nem emprego, nem renda, nem saúde, nem assistência social, e muito menos educação. E o nosso olhar para essa população invisibilizada, nós, enquanto trabalhadores da assistência social, nós, enquanto trabalhadores da saúde, nós, enquanto pesquisadores, temos que olhar, sim, quais entraves e desafios para a consolidação da política, igual a professora Aldaís Esposati coloca. Não adianta mais falar no surgimento do SUAS em 2005. Nós sabemos que o SUAS surge em 2005, que ele se desenvolve, que ele entra nos municípios. Alguns mínimos têm a lei SUAS implementada, porém a maioria está colocado lá, né? Mas não adianta mais falar disso. Nós temos que entender o porquê da não consolidação desse SUAS, o porquê da não consolidação dos serviços. Uma vez que a professora Aldaís Esposati, ela coloca muito bem que não se diz equipamento, se diz serviço, né? E vamos ter agora, nos próximos dias, nos próximos meses, a realização das conferências, onde em dezembro teremos a Conferência Nacional. É uma preparação para a Conferência Nacional. Então, ao trazer toda essa situação, esse recorte micro que vamos realizar, onde Montes Claros, dentro de uma macro-região, ela agrega diversos municípios. Né? O norte de Minas, se eu não me engano, ele tem ali em torno de 96, 97 municípios. Tá? São municípios que, de certa forma, eles são totalmente ali precarizados, eles têm um IDH baixo, eles têm um processo de escolaridade baixa, eles têm uma questão precária, saúde, risco de doenças, né? Bem como nós sabemos que Bocaiúva, se eu não me engano, Bocaiúva, Guaraciama e outros foram estudo da questão do Chagas no Brasil, né? E que tem, de certa forma, um retorno. E nós temos um grande território ali, no norte de Minas, das comunidades quilombolas. Então, ao tratar do norte de Minas, ao tratar dessa política, né, territorial, entender um território vivo, onde a política ela dá essa identidade, temos que entender o dinamismo e a identidade desse território. Não é uma identidade como de São Paulo, não é uma identidade como Rio de Janeiro, não é uma identidade como o sul do Brasil. É uma identidade específica, peculiar e singular do norte de Minas, característica também do Nordeste, mas que resiste, né, diante da circunstância, como nós bem vimos nos últimos tempos. Embora haja esforço da sociedade civil, nós temos que entender que, de certa forma, no norte de Minas sobressai muito essa questão do voluntariado. O voluntariado ele é forte no norte de Minas e ele tem seu ápice ali, suas contradições. Né? Então, ao trazer todos esses cortes orçamentários, estagnação de receita local, sobrecarga do sistema público, nós entendemos sobrecarga do sistema público, uma vez que a não realização de concurso público precariza os serviços e cria um dinamismo nada favorável, né, a essa questão. Está encerrando. E toda essa conclusão, onde existe uma má gestão por parte do governo, é de entender com a reflexão lógica, fiscalista. Alan, Né? deixa eu te interromper um pouquinho. Você tem mais 10 minutinhos para finalizar a sua fala. Certo, vamos encerrando.
onde uma situação fiscalista por parte do governo, onde mostra os dados que essa questão, o Zema ele vai, condiciona o Estado nesse abortamento, né, onde a gente poderia dizer que a dívida do Estado de Minas está como uma dívida externa, né? Paga-se, 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 parece que nunca se paga. Então, nós temos que ter estratégias voltadas à universalização da proteção social em si. Nós temos que ter o fortalecimento da saúde. E nós temos que reivindicar, uma vez que, igual a professora trouxe, essa questão das emendas parlamentares. A emenda parlamentar, ela tira do orçamento. Ela tira do orçamento, favorecendo ali orçamento secreto, favorecendo ali orçamento, né, partidário. E nós bem vimos que o interesse da direita, que o propósito da esquerda são várias pontes, são várias bandeiras, né? Nós bem entendemos que eles têm interesse em melhoria da classe trabalhadora, mas o interesse da direita é só destruir os direitos sociais por nós duramente conquistados. Então, o dinheiro que eles querem, que pertence a nós, que pertence a esse fundo soberano, que pertence a esse orçamento nacional, ele está sendo travestido revestido de forma, como que a gente pode dizer, nessas emendas parlamentares, que chegam nos municípios como uma doação, como uma caridade, como uma benevolência ali por parte do deputado A, deputado B, e no estado de Minas, infelizmente, eu não quero nem citar o nome dos deputados para a gente não chorar depois, que Minas Gerais, dessa vez, não votou bem. Minas Gerais votou muito mal, só de ter um Nicolas Ferreira nessa situação, só de ter um Cleitinho nessa situação, uma vez que nós tivemos professores que estavam concorrendo, a gente bem sabe que não temos representatividade, né? Então, são poucos que estão nos representando ali, e principalmente no que tange o norte de Minas, assim. Então, ao trazer essa questão dessas crises, né, igual o Blight destaca, que a tentativa de impor esses cortes de gastos estatais para uma desaceleração econômica, ela prejudica os pequenos municípios. Então, a nossa ideia de trazer algo macro e micro é para que se entenda a realidade de que nós, pesquisadores, temos, sempre vai falar na Constituição, no ápice e tal, na governança, no geral, mas e a micro-região? E os territórios rurais? Quem vai fazer a leitura desses territórios rurais? Então, entender o tripé constitucional, saúde, assistência social e previdência, e devemos dizer assistência social até pelo embasamento político em si, porque assistência pode ser qualquer coisa. Quando eu falo assistência, assistência o quê? De celular, de televisão, assistência médica, é uma assistência social, que também é luta da classe que vive do trabalho. Então, trazemos toda essa situação, trazemos esses números, que são grandes números, não tem um na casa dos milhões, são na casa dos bilhões, né, para entender que o governo, assim, a situação está drástica, mas o governo não está investindo. Ele está cortando. Estamos vendo isso descaradamente. O Zema não está tendo pudor em mostrar que é mais interessante a ele cortar do que gerenciar. Os investimentos das emendas parlamentares que chegaram a Montes Claros foram todos investidos na Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros. Eles não foram para o SUS. Então fica difícil, Manaus. Nós temos 11 CRAS, 2 CREAs para atender 500 mil habitantes. Diversos bairros que cresceram. Montes Claros é uma cidade que cresce. Montes Claros é polo estudantil. Então, ao trazer essa leitura de austeridade fiscal e seguridade social, nós temos que pensar a forma de qual o diálogo crítico que nós propusemos para esse avanço. Né? Austeridade seletiva, pois direitos sociais são sacrificados em nome de equilíbrio fiscal, enquanto subsídios e isenções fiscais a grandes empresas permanecem tocados. O Zema, nós bem entendemos que ele deu ali isenção fiscal a Localiza, que é amiga dele, né? A questão da própria Valer lá com a situação de Brumadinho. A situação de Brumadinho foi o terror de Minas Gerais, marcou Minas Gerais, principalmente aquela região, mas nós entendemos que essa crítica tributária, né, onde a denúncia desse sistema agressivo amplia a desigualdade. E esse processo de desigualdade, onde os invisíveis sociais passaram a ser, digamos, enxergados, entre aspas, a partir da pandemia, que a pandemia ela mostrou esses invisíveis sociais. Uma vez que aplicativos, vamos criar aplicativos, né? Nós estamos na hora agora do bebê reborn, mas também não dá para ter um profissional reborn. Nós precisamos de profissionais de carne e osso que entendam as necessidades sociais. A humanização é isso. Então, tratar de austeridade fiscal não dá. Como disse, né, a professora Tavares, o cidadão ele não come PIB, o cidadão não come austeridade fiscal. Ele não sabe nem o que é austeridade fiscal. Ele precisa entender o porquê que o salário dele não aumenta, o porquê que as coisas estão tão caras, o porquê que o rendimento dele é tão baixo que parece que ele está estagnado numa situação. O porquê que ele procura o serviço de saúde, que é um dos maiores? Nós entendemos que o Brasil foi ápice na questão do SUS. O SUS é incrível. Quem duvida pode assistir o documentário 5 SOS Saúde, que mostra o povo americano sai de lá para ir para Cuba para procurar serviços gratuitos. Eles vão para Cuba, que é mais perto. Se eles levar, às vezes vão ser bem atendidos, vão ter vacina, né, vão ter tratamento. Igual eu comentei que
um membro de uma banda famosa, ele vem fazer tratamento de HIV/AIDS aqui no Brasil, porque na região dele não tem. É uma banda famosa. Vocês viram o avanço que nós tivemos. Então, principalmente Montes Claros, que é esse vetor e que é piloto ali para um projeto grande que é o SUS, nós temos que alavancar. Só que como alavancamos, o projeto maior é nós devemos sair do mimimi das redes sociais, de reclamar nas redes sociais e ocupar as ruas como todo mundo ocupou em 2013 sem significativa nenhuma. Um gigante levantou e dormiu de novo, mas porque era uma mulher à frente da Previdência. Uma mulher incrivelmente perfeita. A Dilma era perfeita. Então, nós temos que entender. O que houve ali na jornada chamada Jornada de Julho não aconteceu mais. Por que não aconteceu mais? E nós estamos reclamando. E a partir dali que houve um desenrolar de processos, um desenrolar que talvez o que estava obscurecido se tornou totalmente... Obscurecido não é uma palavra agradável, vamos tirar, né? Nós estamos cortando essas palavras. O que era, talvez, não estava tão evidente, se tornou evidente, né? A partir desse grande acordão com o Supremo e com tudo. Então, eu encerro aqui e convido a todos que possam fazer as leituras territoriais, porque a política, ela cria identidade no território. A professora trouxe brilhantemente e é necessário que se faça a leitura macro e micro. Cada região necessita ter isso para que as pessoas entendam. O problema ele não está somente ali no nacional. E quando a gente trata de governo, né, a gente não pode também só abordar nosso papai Lula, porque infelizmente a situação nós temos no Congresso aqui que fica difícil qualquer governança. Obrigada, Alain, pela sua participação, pela sua explanação. Você sempre traz boas propostas para a gente, excelentes contribuições. Gratidão define o nosso sentimento por você. Saber que você está lá pertinho, né? Lá no perto do presidente, mas sempre pautando as realidades aqui da região do norte de Minas, sobretudo de Montes Claros.